Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante aí para quem está fazendo o ensino médio, para quem está estudando e se preparando para o Enem ou para o vestibular, inclusive para concurso público. O tema da aula de hoje são os poríferos, as esponjas. Convido você que não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E não esqueça de deixar seu comentário aí e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Então vamos lá, vamos conversar e vamos aprender tudo sobre os poríferos. Aqui eu tenho a imagem, as fotos aqui pegadas da internet. Fotos essas de vários poríferos, de várias esponjas marítimas. Olha só a gama de cores e variedades que nós vamos ter desses animais. Os poríferos são animais, tá? São classificados como animais, porém tem uma discussão muito grande, para fazer a classificação aí do filo porífero. Até hoje ainda, então é muito debatido aí a definição das espécies dos poríferos e até mesmo as relações entre as classes e subclasses desse filo. Os caracteres morfológicos e esqueléticos são insuficientes aí para o estudo da filogenético, deste grupo, e vem sendo aí complementados por outras formas de critérios alternativos, incluindo aí principalmente os métodos bioquímicos, moleculares, embriológicos, histológicos e citológicos para fazer, para a taxonomia aí do filo porífera, beleza? Então ainda tem uma grande discussão desse filo. Alguns cientistas consideram eles já como animais, outros falam que os poríferos é um grupo aí anterior aos animais. Porém, nós vamos trabalhar aqui com essas características, as características gerais dos poríferos, que é muito cobrado, porém algumas aqui com alguma ressalva, tá? E isso é importante que vocês anotem no caderno. As características gerais. Alguns cientistas dizem que os poríferos são diblásticos, que vai ter ectoderma e enzoderma. Porém, tem um cuidado aqui que nós vamos falar um pouquinho mais aqui embaixo. Eles são não estomados, ou seja, eles não possuem uma boca, eles não possuem o sistema digestório, tá? Nem boca e nem sistema digestório algum. Eles são animais totalmente assimétricos, vão ser sésseis na vida adulta, eles vão ser sésseis. O que é um ser séssil? É um ser que vive fixo ao substrato, em cima de uma rocha, de uma madeira, no fundo do oceano, tá? Ou no fundo de um rio. O corpo desses animais, dos poríferos, das esponjas, é todo cheio de buracos, de poros. Justamente isso que vai dar nome ao grupo poríferos. Pores é poro e feros é portador. Então são seres portadores de poros, tá? E aqui, ó, tá em vermelho, justamente para indicar esse cuidado, para a gente conversar sobre esse cuidado. A ausência de tecidos, órgãos ou qualquer sistema coloca esses poríferos num sub-reino. Alguns autores vão colocar os poríferos no sub-reino Parazoa, os parazoários. O que significa para? Para é ao lado, zoa. Zoa vem de zoários, de zoon, de animais, e é um subfilo, tá? Um sub-reino, aliás, segundo alguns cientistas, que vai estar entre o que é um animal e o que não é um animal. Então, aí o termo parazoários ou parazoa, que é ao lado. Então, para os autores modernos, os poríferos são caracterizados como monoblásticos. Então, eles não vão ser diblásticos. Essa classificação diblástica aqui é muito ainda cobrada, vem muito ainda nos livros didáticos, mas tem que tomar um cuidado muito grande durante a prova. Se essa prova menciona estudos recentes, se for estudos recentes, sim, autores recentes, modernos, vamos dizer assim, eles não consideram os poríferos diblásticos, mas sim monoblásticos, porque eles não vão ter aí órgãos, não vão ter tecidos verdadeiros, não vão ter sistemas nenhum. Tá? Então, os vestibulares aqui, como alguns vestibulares, como a Unicamp, por exemplo, a FUVEST, já adotaram essa nova classificação. Então, vocês têm que tomar muito cuidado na hora da prova, na hora do concurso, do vestibular,
na hora que você está estudando na sua escola, se o livro didático traz já essa classificação moderna, eles vão ser monoblásticos e vão estar agrupados realmente dentro dos parazoários. Porém, se não traz, se não cita em nenhum momento essa nova classificação moderna, tá, atual, eles ainda são classificados aí como diblásticos. Porém, eles não possuem tecidos verdadeiros, não possuem órgãos e nem sistemas. Isso não muda em nenhuma das duas classificações. Essa é a estrutura básica aqui de um porífero, de uma esponja. Olha só, ela vai ter milhares de poros, de buraquinhos de entrada por onde a água vai estar entrando e vai ter uma ou várias aberturas grandes no topo por onde essa água sai. Então aqui, ó, é um esquema de como que acontece. Então, essa esponja ela vai ter uma cavidade interna chamado de átrio, tá? Ou espongiocela, e ela vai ter toda a sua parede formada por buracos, por poros. Esses poros, nós falamos que eles são um poro inalante. Por que inalante? Porque a água vai ser sugada para dentro dessa cavidade, entrando através desse poro e saindo, fazendo esse sentido aqui, saindo através dessa abertura que é chamado de ósculum ou ósculo. Essa palavra ósculum significa boquinha em latim, tá? Mas não é boca. Nós não podemos confundir isso. É em alusão à boca, mas não é, tá? É apenas a saída, o local onde sai a água. Então a água vai entrar através dos poros, do poro inalante ou dos poros, vai cair dentro desse átrio. Dentro desse átrio, na parede, vai ter células especiais que nós vamos ver mais adiante, que vão filtrar as substâncias, os nutrientes, e elas vão fazer com que essa água saia através dessa abertura superior, que é o ósculum ou ósculo. Essas esponjas vão estar fixadas aqui ao substrato numa estrutura chamada de disco pedial, beleza? Então, o disco pedial é essa estrutura aqui que vai fazer com que as esponjas fiquem fixas ao substrato. Uma coisa que gosta muito de cair, além dessa estrutura, é o fluxo de água dentro de um porífero, de onde a água passa e até onde ela vai. Então, o fluxo de água é poro, átrio e ósculo, tá? Então, a água vai entrar do meio externo para o meio interno através do poro, vai para o átrio, que é a cavidade interna da esponja, e vai ao sentido da saída, que é aqui na parte superior, que é o ósculo ou ósculum. Então esse é o sentido da água. Bem fácil e cai muito nas provas, principalmente escolares, tá? Poro, átrio e ósculo, beleza? Então esse é o sentido do fluxo da água dentro dos poríferos. Vamos falar agora dos tipos de células que os poríferos possuem. Os poríferos vão possuir aí 5 tipos de celulares, porém essas células não vão formar tecidos verdadeiros e nem órgãos verdadeiros. Então aqui são os tipos de células que elas possuem: os pinacócitos, os porócitos, as espículas, que vão ser formadas por células chamadas escleroblastos, os amebócitos e os coanócitos. Cada uma dessas 5 células vão desempenhar funções dentro dessa esponja, formando a estrutura da esponja também. Então, olha só, pinacócito, qual que é a função do pinacócito? O pinacócito vão ser células bem achatadinhas que vão estar do lado externo da estrutura da esponja, formando como se fosse a epiderme dela, mas não é uma epiderme, mas forma um revestimento, tá, das esponjas. Então, o pinacócito vai revestir as esponjas, vão ser as células que vão estar do lado de fora do corpo das células, revestindo. A segunda célula, a célula número 2, é a célula que dá nome ao filo, né? Os porócitos. Essa célula tem esse nome porque tem um canal que atravessa essa célula de um lado ao outro, por onde a água vai entrar do meio interno, do meio externo para o meio interno das esponjas. Essa célula é o porócito e ela possibilita que ocorra a entrada da água. Então anota no caderno esse quadro aqui, importantíssimo para vocês lembrar
a função de cada célula. Pinacócito faz o revestimento e o porócito permite a entrada da água dentro das esponjas. A3, os esclerócitos. Esses esclerócitos vão produzir espículas que vão formar uma espécie de esqueleto do corpo, né, das esponjas, que vai dar sustentação das esponjas. Então, esclerócitos, eles produzem as espículas que vão sustentar o corpo das esponjas. Então, é bem importante anotar aí que as espículas e os esclerócitos fazem essa função de sustentação. A célula 4 é muito importante. A célula 4 são os amebócitos. Essas células são totipotentes. Elas podem formar outras células, elas podem formar os gametas desses seres, tá? Os gametas masculinos e femininos. Faz a formação de espículas também, pode formar as outras células, formar espículas quando precisa, e faz a distribuição de nutrientes dentro das esponjas. E a célula número 5, que são os coanócitos, eles vão capturar, pode colocar na frente aqui, capturar os nutrientes da água, coando essa água através desses flagelos e esse colarinho que ela possui aqui. Esses flagelos coam as partículas que estão dentro da água e vão mandar para dentro da célula, onde vai ocorrer a digestão dos nutrientes. Então, os coanócitos têm a função de fazer a digestão e também de capturar os nutrientes. Os nutrientes são capturados e são digeridos aqui pelas células que vão estar aqui na parede interna. Porém, os pinacócitos, os esclerócitos, todas as demais células das esponjas necessitam desses nutrientes. E quem que vai fazer o transporte? Eles não possuem um sistema circulatório, porém tem células que são os amebócitos que vão fazer isso. Esses amebócitos vêm aqui, se encostam aqui nos coanócitos e pegam os nutrientes e vão acabar transportando esses nutrientes para as demais células. Os amebócitos são muito importantes nesse processo, além de serem totipotentes, de possibilitarem a regeneração das esponjas, né, de formar outras células, também fazem o transporte de nutrientes dos coanócitos para as demais células. Há ainda um outro tipo de célula, que é o miócito, que tem a capacidade aí de contração na região do ósculo. Então, na região do ósculo aqui, pode existir em algumas espécies esse miócito, tá? Que mio vem de músculo, é um precursor dos músculos, é um músculo primitivo, vamos dizer assim, tá? Formado por células especiais que conseguem se contrair para fazer o movimento ali do ósculo aqui na saída de algumas esponjas. Beleza? Então anotem as funções de cada uma dessas células, não se esquecendo dos coanócitos, que além de fazer a digestão, tá? A digestão nos poríferos é intracelular. Além dos coanócitos fazerem a digestão, eles também capturam esses nutrientes da água. Eles coam a água, retirando os nutrientes. Daí o termo coanócitos. Fala um pouquinho da fisiologia das esponjas. Aqui nós temos então o coanócito, que vai estar filtrando aqui através do flagelo e desse colarinho aqui. As partículas alimentares vão ser englobados então aqui pelos coanócitos, vão ser digeridos, e aqui vai estar quem? Vai estar o nosso amebócito, que vai estar pegando aqui essas partículas que foram digeridas para fazer o transporte. Então a digestão nas esponjas é do tipo intracelular, ela não tem um sistema digestório. A digestão é feita dentro das células, realizadas aí nos coanócitos. Onde que acontece? Em todas as células? Não, a digestão ocorre nos coanócitos e aí é transferidas para o amebócito, né, os nutrientes já digeridos, que vão ser então distribuídos para as demais células. As partículas alimentares, então, após a digestão, passam para os amebócitos, que distribuem essas substâncias às demais células. Os poríferos são animais filtradores. Então, os poríferos são animais filtradores. Bem importante isso aqui. E não ocorre em sistema respiratório, como eu disse no começo, não possui nenhum tipo de sistema.
não tem sistema respiratório, não tem sistema excretor ou circulatório. Como que ocorre então as trocas gasosas, o oxigênio? A aquisição do oxigênio ocorre aí da célula, de célula em célula, né, do meio aí por meio de difusão. Esses seres são seres aneuromiários. Um termo bem legal para anotar, é difícil também, né? Aneuromiários, que significa que eles não possuem musculatura ou sistema nervoso. Algumas espécies vão possuir algumas células que conseguem se contrair aqui, né, no ósculo, porém essas células não vão estar conseguindo formar um tecido, tá? Um tecido muscular. Não tem tecido muscular e nem tecido nervoso, não tem neurônios, não tem gânglios cerebrais, não tem nada disso. Daí o termo aneuromiários, beleza? É importante anotar isso aí no caderno. Tudo isso aqui, se quiser, faça o esquema de como que ocorre o fluxo de água, né, aqui no colarinho. As partículas alimentares vão ser filtradas, aqui o flagelo, os prolongamentos, tudo isso, muito importante. Essas esponjas possuem as espículas calcárias que vão dar sustentação ao corpo. Além disso, possuem fibras de espongina, que são fibras que conseguem ter uma flexibilidade muito grande. Daí o termo esponja, né? Muitos países, principalmente europeus, usam para lavar louça, para tomar banho, corpos de poríferos formados pela espongina. São esponjas que não vão ter espículas, mas vão ter o esqueleto formado apenas por fibras de espongina, que elas vão ser muito flexíveis, como se fosse uma bucha mesmo dessa esponja que a gente compra no mercado. Dependendo do mercado, você consegue até comprar no Brasil, mas é muito difícil de achar, tá? Esponjas marítimas mesmo, buchas feitas de esponja marítimas. E elas vão ter aí essas fibras de espongina. Algumas espécies vão ter tanto espículas como fibras de esponginas e algumas não têm espículas, vão ser bem macias, daí possibilidade de usar elas para lavar louça, para tomar banho e tal. E outras vão possuir espículas formadas por sílica, espículas silicosas que vão dar uma rigidez maior ao corpo dessas esponjas. Essas esponjas vão poder crescer muito mais aí, formando grandes estruturas. Vamos falar um pouquinho da reprodução. A reprodução das esponjas pode acontecer de várias formas, de forma assexuada e de forma sexuada. Aqui na reprodução assexuada, ela pode ocorrer através do brotamento ou através da regeneração. Então a reprodução assexuada é a principal forma de multiplicação, de reprodução dos poríferos. E o brotamento, né, ou a regeneração, ou ainda, por último caso, um tipo chamado de gemulação, em que ocorre quando as esponjas estão exclusivamente, quase que exclusivamente, nas espécies de esponjas de água doce, tá? E nesta forma de reprodução, a esponja produz uma estrutura resistente, tá? Chamada de gêmula. Como assim, de uma estrutura de resistência? Pode faltar água, pode passar por secas, tá? Que essa gêmula vai ficar aí anos esperando voltar ao ambiente adequado e ela volta a produzir, a se dividir e formar novas esponjas. Daí o termo gemulação, tá? Então quando o rio volta a se encher, ou aquela lagoa volta a se encher, a gêmula se desenvolve um novo porífero. No brotamento, células vão crescer aqui, formando um broto, uma estrutura à parte, que pode se soltar, formando uma outra esponja, ou permanecer grudada aqui, formando as colônias de esponjas. É outra forma de reprodução. Então, brotamento, gemulação, que eu falei primeiro, e outra forma é regeneração. Regeneração quando essa esponja sofre um acidente, ou uma maré muito forte, uma onda muito forte, quebra. O animal vem aqui e quebra, morde partes dessa esponja, quebrando ela em vários pedaços. Esses pedacinhos vão poder estar se regenerando, formando novas esponjas. As esponjas têm um alto poder de regeneração, tá? Isso é muito importante. Então, as principais formas de reprodução assexuada é brotamento, a regeneração e, em alguns casos, aí, a gemulação, que vai ocorrer principalmente
em esponjas dulcícolas. Por que esponjas dulcícolas, professor? E não tanto em esponjas marítimas. Olha, o mar geralmente ele tem um fluxo constante, não baixa ali muito, né? O nível do mar vai baixar de um dia para o outro e vai ter as marés tal, mas não vai ficar longos períodos sem água, seco. Isso só vai acontecer no caso de esponjas que vão viver em rios ou lagos. Pode ocorrer uma estiagem aí de meses ou anos, e aí sim a necessidade de ter, né, as esponjas evoluíram durante o processo evolutivo, formaram esse processo que algumas células se transformam em um tipo de célula com resistência à desidratação, e ela fica ali adormecida durante muito tempo, e quando volta a esse ambiente, tem um ambiente favorável, essa gêmea desperta e forma novos poríferos que vão se reproduzir. Então essas são as formas de reprodução assexuada. Agora vamos ver a reprodução sexuada. Reprodução sexuada é determinada aí um ciclo de vida e desenvolvimento indireto, ou seja, as esponjas vão possuir a presença de estágio larval. A larva das esponjas é chamada aí de anfiblástulas, e nos demais aí formando um parênquimula. Então essa estrutura aqui, né, de como que vai acontecer o ciclo reprodutivo das esponjas. Então tem desenvolvimento indireto e vai ter a formação aí de larvas chamadas de anfiblástulas. Então aqui eu tenho as esponjas masculinas e femininas. As esponjas masculinas liberam aí os espermatozoides que vão sair pelo ósculo e vão ser absorvidas através aqui dos esporos e vão acabar entrando em contato com um óvulo. Quem que vai formar o óvulo? Que célula que forma o óvulo? É justamente o amebócito, que vai se transformar em um óvulo na fase reprodutiva. E aqui ocorre então a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Depois de ocorrer a fecundação, vai formar aí várias células, vai passar por desenvolvimento embrionário, formando o que nós chamamos de anfiblástula. Essa anfiblástula vai estar numa região chamada de mesoílio. E aí essa anfiblástula vai ser liberada através do ósculo, ela vai se soltar, vai ser liberada, e essa larva, chamada de anfiblástula, ela vai estar sendo natante durante um bom tempo. E aí ela pode encontrar, ir para longe de onde ela foi gerada, se fixar ao substrato e formar uma nova esponja. Então, ó, desenvolvimento indireto, reprodução sexuada, desenvolvimento indireto porque tem uma larva chamada anfiblástula, ou a larva chamada parênquimula, tá? É um nome bem estranho, mas é uma outra larva aqui, muito natante também. E aí elas vão poder estar gerando aí esponjas novas a partir dessas larvas, que geralmente são microscópicas, tá? E vão se fixar ao substrato e vão passar por mitoses aí, formando novas células, crescendo, fazendo crescimento corporal na reprodução sexuada das esponjas. As formas anatômicas das esponjas, basicamente nós vamos ter três formas de esponjas. As esponjas com ascons, são esponjas que têm uma parede bem simples, onde os coanócitos vão estar todos aqui na parte interna da espongiocela, bem simples, uma camada bem fininha, formada aí por pinacócitos, porócitos e dentro os coanócitos, tá? Então essa é a síncon, as ascons. E aí tem uma estrutura um pouco mais complexa, que já vai ter a formação de algumas galerias aqui, onde os coanócitos não vão estar na parte interna, mas sim dentro dessas galerias aqui, tá? São poucas galerias, ela é um pouco fina ainda, a estrutura parede. Então os coanócitos vão estar aqui nessas galerias. E aí já tem a espongiocela, o átrio, né? E aí a água vai sair, tá? Assim, com essa forma. E a leucon vai ter a formação de inúmeras galerias unidas uma a outra, tá? Como se fosse um labirinto. Essas estruturas, vão ser bem grandes, a estrutura dessas esponjas em alguns casos, tá? E aqui vai ter
uma espongiocela já bem resumida, apenas um canal mesmo, onde algumas dessas galerias vão estar se encontrando com essa espongiocela, lançando aqui, né, a corrente de água já filtrada para sair pelo ósculo. Então, olha só, algumas, por que eu falo algumas? Porque nem todas, ó, essa estrutura aqui não vai entrar em contato direto, ela vai estar se unindo aí a outras galerias, que aí sim vão estar jogando a água. Então, algumas galerias mais próximas vão estar recebendo canais, vão ter canais de galerias mais próximas ao lado externo, que vão receber o fluxo de água, vão filtrar o restinho que sobrou ali e vão mandar essa água para a espongiocela, que vai sair através do ósculo. Então, basicamente assim, o ascon, a estrutura anatômica ascon, estrutura mais simples, tá? Todos os coanócitos vão estar aqui na espongiocela. O sicon já é uma estrutura um pouco mais complexa, os coanócitos já vão estar em alguns canais aqui, tá? Onde vão estar fazendo a filtragem. Então vai ter uma formação como se fosse duas camadas aqui, porém é bem um pouco fina. Aqui dentro já não vai ter, ó, os coanócitos. Os coanócitos são essas partes vermelhas aqui. E os leucons, o leucon é uma estrutura anatômica das esponjas mais complexas, que possui várias cavidades ou várias galerias interligadas, e a filtragem, né, os coanócitos vão estar todos dentro dessas inúmeras galerias, onde ele vai estar retirando as partículas alimentares em suspensão da água, filtrando a água, fazendo a digestão e passando lá para os amebócitos. Então é muito importante fazer a anotação e fazer esse esquema aqui da estrutura anatômica, né, das formas anatômicas das esponjas. Com relação à classificação das esponjas, a divisão do filo porífera é feita em classes, né, com base no tipo de espículas que elas apresentam. Tá? Isso aqui ainda na classificação mais antiga e que mais é cobrada também. Então eu vou ter a classe calcária, que vai possuir espículas compactadas formadas por carbonato de cálcio, que é o nosso calcário, e pode ser aí da forma asconoide, ciconoide ou leuconoide. Então a classe calcária tem espécies das três formas anatômicas. A classe hexactinelida, tá, possui espículas de sílica muito rara, porém, né, podem ser aí ciconoides ou leuconoides, tá? Nessa classe vão ter partículas de sílicas, porém são muito raras. E a classe Spongiae ou Spongiae, né? Essa é a classe que vai ter o esqueleto formado por fibras de espongina. Então essas esponjas são bem macias, com ou sem espículas de sílica, tá? Somente nesse caso vão ter somente estruturas leuconoides, estruturas um pouquinho mais complexas. Então aqui as Desmospongiae, tá? Aqui a esponja calcária bem rígida, e aqui as espículas de sílicas. Parece aquelas estrelas ninja que o pessoal usa para furar pneu, para jogar no outro, né? Tudo isso aqui é formado por sílica, tá? Beleza? Então essa aqui é a esponja baú, uma esponja bem grande aqui, ó. Esse aqui parece o pé de um mergulhador, tá? Isso aqui, esse ósculo aqui é tão grande que comporta aqui dentro uma pessoa em alguns casos, é bem legal. Se você procurar na internet, você vê aí alguns mergulhadores que entram dentro e fazem foto. Tão grande que é essa estrutura dessas esponjas, beleza? Então são essas três classes, né, da classificação. Também recomendo que vocês anotem, façam essas anotações aí no caderno. Então essa foi a nossa aula sobre esponjas, sobre filo porífero. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido muito com essa aula, tá? Se não conseguiu aprender tudo, assista novamente, faça as anotações, vai nos comentários aí. Se não quiser escrever no caderno, coloca o que você entendeu aí, que vai estar te ajudando bastante, vai estar ajudando bastante o canal também. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula aqui no canal Biologia Legal.